Aleluia. Amados irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, Juízes, capítulo 6, versículo 1, fala sobre Gideão. Aleluia. Vitorinha. Ei, Vitorinha, me dê. É criança, mas as crianças têm que se educar na igreja, crescer santo, né? Pronto, irmão Valério. Não, para ela não aperrear o nome dele, ela vai ficar melhor um pouco. Pronto. Ela guarda, bem guardada. As criancinhas, quando repreendem assim, fica sentido naquele momento, viu? Mas isso aí não vai maltratar nada não. Pelo contrário, vai educar espiritual, viu? Um dia houver um evento numa igreja, um congresso, aniversário que a gente for, as nossas criancinhas podem correr lá dentro também, né? Aí vão ignorar, não vão? Então nós vamos ensinar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão. Aí, Juízes capítulo 6, versículo 1. Perdão, versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás do Bezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, e que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei? E lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu livrarás os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Poder sentar. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, estamos felizes porque Deus nos tem dado o privilégio de estarmos juntos nesta noite. Quantas pessoas gostariam de estar neste lugar hoje e não pôde, né? Outras pessoas gostariam de poder estar vivo e hoje passou para a eternidade, né? Não pôde estar neste lugar, não pôde mais permanecer vivo neste planeta Terra.
temos o privilégio de estarmos aqui, vivo, são e salvo, né, na sua presença. Temos nos alegrado no Senhor, porque Deus tem nos dado da sua graça, irmãos. Graça para perseverar na sua presença, graça para aprender neste lugar a sua vontade. Quantas vezes nos alegramos por ver Deus trabalhando na vida de nossos irmãos. Eu fico feliz quando vejo irmãos falando do amor de Cristo neste lugar. Eu fico feliz quando vejo irmãs louvando a Deus neste lugar. Não sabiam o que era um louvor. Deus colocou no coração e aprendeu a louvar. Canta com alegria, fala no Senhor com alegria, porque Deus transformou sua vida, porque abriu o coração para Deus. Aleluia. Isso é motivo de grande alegria que sentimos em ver a obra de Deus na vida dos meus irmãos. Amados irmãos, temos lido essa passagem em livro de Juízes, falando sobre uma obra maravilhosa que ocorreu há muito tempo. Israel, povo de Deus, uma nação do Senhor. O Senhor sempre advertiu seu povo para que não andasse como as demais nações pagãs, se curvando diante de seus deuses, mas temendo o Senhor, Deus de Israel. Aleluia. O Deus de Israel, irmãos, é um Espírito eterno, é todo poderoso. Os deuses das nações foram feitos por eles mesmos, colocados em determinado lugar, como estátua para adoração. E o Senhor acendia sua ira quando alguém fazia isso. Israel começou a fazer o que era mal, o que pareceu mal aos olhos do Senhor, e foi voltando-se para os deuses das nações, e o Senhor não se agradou. Deus entregou Israel nas mãos dos medianitas, os quais, irmãos, passaram a padecer 7 anos. A Bíblia diz que Israel empobreceu. Para você ver, povo de Deus, povo que tinha o verdadeiro Deus como Senhor seu, mas agora tinha empobrecido. Por que motivo? Porque fizeram mal aos olhos, que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus entregou nas mãos dos medianitas, e os medianitas conseguiram prevalecer sobre Israel. Israel empobreceu, pois quando plantavam, vinham os amalequitas, povo do Oriente, e os amonitas e arrebatavam, irmãos, gado, ovelha, jumentos, e é o fruto que a terra produziu. Deixando Israel empobrecido e passando Israel a habitar em cavernas, em montes, vivendo a vida difícil de poder viver e poder agradecer a Deus por aquilo que poderiam usufruir, mas estavam padecendo muito por causa do seu pecado. Aleluia. Se levanta este povo e começa a lembrar-se do passado, de que seus pais falaram acerca do Senhor, Deus de Israel. Deus que fizeste eles
subindo do Egito, livrando ele de Faraó e fazendo perecer todos os seus inimigos. Agora o povo estava padecendo diante de um momento difícil, e o anjo do Senhor aparece a um homem chamado Gideão. Aleluia. Gideão estava, irmãos, malhando no lagar trigo, um local escondido, um esconderijo, para livrar-se dos seus adversários, para não tomar aquela produção. Louvado seja o nome do Senhor. Ali o Senhor reconhece os corações. Ele viu o seu anjo e fala a Gideão. Chama Gideão de varão valoroso. Diz para ele: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Existia um porém, irmãos. Gideão era da tribo de Manassés, e ele disse que eram os mais pobres da tribo de Manassés. Mais pobres, homens de pequena condição, e ele era o menor da casa de seu pai. Menor. Ele não era um homem que se destacava em liderar nada, em ser um homem de guerra, um homem que pudesse trazer um título elevado como líder daquela tribo, não. Mas estava nele uma qualidade decente, e o Senhor escolhe ele para que ele pudesse livrar a Israel das mãos dos midianitas. Louvado seja Deus. Os midianitas não eram, irmãos, 10 pessoas, centenas de pessoas, eram milhares de pessoas. A Bíblia diz que os midianitas, irmãos, eram multidões que vinham e assolava Israel. Era uma grande nação. Eles viam como um gafanhoto que subia sobre a terra para devorar. Mas Deus, que é todo poderoso, queridos irmãos, o Senhor fala com Gideão dizendo: tu livrarás como se fosse o sol. Louvado seja Deus. Gideão não poderia se gloriar dizendo: eu sou o cara, que eu tenho poder e eu posso fazer. Mas ele tinha certeza de que estava obedecendo a Deus, e pela sua obediência haveria verdadeiramente um milagre. Deus faria o milagre acontecer, destruindo os seus inimigos, fazendo perecer os midianitas, dando a ele livramento, liberdade para viver e poder colher nos seus campos e criar o seu rebanho e viver na presença do Senhor. Aleluia. Acredito que Gideão, ele fica pensativo, mas ele se submete a obedecer. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ao falar com Gideão, Gideão se prepara, ele está ao seu lado uma boa parte de pessoas, homens que estavam aliados para essa guerra de combate. O Senhor olha para a situação de Gideão. Há muitos homens contigo, e para que não venha a dizer: eu venci com a minha força, com o meu braço, profetiza
profetiza e diz para este povo, ou melhor dizendo, apregoa para este povo dizendo: os covardes e medrosos voltem para suas casas. Aleluia. Irmãos, após Gideão apregoar, dizendo que os covardes e medrosos voltem para trás, 20.000 homens que estavam alistados de acordo com ele para aquele combate, vão embora. Fica Gideão com 10.000 homens, e o Senhor Deus achou ainda muita gente. Sabe, irmãos, tem crente que se gloria com coisa pequena, se gloria. Ele não consegue ver a mão de Deus operando. Ele diz: eu consegui fazer, eu fiz, eu sou eu. E Deus fica como se não existisse. Deus queria que Israel glorificasse o Senhor, dizendo: o Senhor pelejou por nós. Aleluia. Deus quer que o crente olhe para a sua vida e reconheça que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem dado graça, que o Senhor tem livrado, que o Senhor tem operado grandes maravilhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz para Gideão: Gideão, ainda há muita gente contigo. Leva o povo ao ribeiro para a tua prova. E quem eu disser a ti ficará contigo, e esse ficará. E quem eu disser não ficará contigo, esse não vai ficar contigo. Irmãos, a prova era tão simples. Quem chegasse ao ribeiro das águas e fosse tomar água como lambe um cão, este seria reprovado. Mas quem pegasse água com a mão e levasse à boca, 300 homens fizeram isso. Estes 300 homens foram homens em que o Senhor disse a Gideão: Gideão, estes são os homens que irás guerrear contra os midianitas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 300 homens, 700 levou volta para casa uma boa multidão de gente. Reprovado. Deus queria que os homens reconhecessem que era a mão do Senhor e não o homem com a sua própria mão. Louvado seja Deus. Os midianitas, irmãos, era um povo que, na verdade, vieram da descendência de Ló. Ló, aquele subiu de Abraão, aquele que habitou na terra de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade o Senhor destruiu, e ao destruir aquela cidade, o Senhor tirou de lá Ló, sua esposa, suas 2 filhas, e a ordem era: não olhe para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló olha para trás e torna uma estátua de sal, fica transformada numa estátua de sal. Ló corre com as suas 2 filhas e vai habitar em um lugar, e agora as suas filhas desejam ter descendência, e termina embriagando seu pai e tendo filhos e filhas, e se multiplicaram na terra. Uma nação que, na verdade, estava não como um povo que andava segundo a vontade de Deus, mas um povo que Deus usou para castigar Israel pela sua desobediência.
Queridos irmãos, quando se desobedece a Deus, ou peca-se o homem nessa vida, o salário do pecado é a morte. O prejuízo virá. O homem sofrerá a consequência daquilo que praticou. A Bíblia diz que Deus contempla o homem e tudo que o homem faz há de prestar conta por Deus. Sabe que existe alguém que possa imaginar que Deus pode não ver alguma coisa? Que Deus pode esquecer de alguma coisa? Eu afirmo para você que Deus vê todas as coisas e que ninguém pode esconder-se do olhar do Senhor, e de que Deus não esquece de nada que o homem faz, e tudo que ele faz há de prestar conta por Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: se o homem descer a profundeza dos mares, o Senhor. Se eu sou para as nuvens, diz que aqui é sua morada. Diz o Senhor: aqui é minha morada. Não, irmãos, não há nada que o homem faça que não venha ser visto pelo próprio Deus. Aleluia. Então Deus, vendo a Israel que na verdade fizera mal aos seus olhos, Deus entregou nas mãos dos midianitas para padecer, ser cativo, penar nas mãos dos midianitas, para reconhecer que precisa voltar para Deus. Aleluia. Agora Deus levanta este homem chamado Gideão e diz para ele: tu vencerás como se fosse um sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão estava com 300 homens. 300 homens ao lado de Gideão para combater uma multidão de pessoas, irmãos, que era como gafanhoto que subia na terra. Era uma multidão. Não tinha como ele vencer por ele mesmo, se não fosse a mão do Senhor. E era isso que o Senhor queria que todo Israel entendesse, que era o Senhor que peleja pelo seu povo. E ainda hoje Deus quer que eu e você entenda que Ele é que peleja por nós, e que nós devemos nos colocar na posição de servo, de crer nele, de submeter a sua vontade, de confiarmos nele, de entregarmos a causa nas suas mãos e deixar Deus operar e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes Deus tem feito irmãos maravilha em nossas vidas. Eu tenho com certeza, individualmente, cada irmão que aqui está, se você olhar para a sua vida, você vai entender que algo aconteceu contigo, e que se não fosse a mão do Senhor, você não estaria nesta noite de pé. Você não estaria dizendo diante dessa condição de que o Senhor é contigo, de que Ele te livrou, de que Ele fez maravilha acontecer. Aleluia. Deus manda Gideão com seus 300 homens, irmãos, pegar aqueles buzina, e tocar aquela buzina. Era somente fazer isso. Na hora em que o Senhor deu ordem, eles começaram a tocar aquelas buzinas. Louvado seja o nome do Senhor. Os seus inimigos estavam acampados com multidões de pessoas. Fica como contrariado e começa a guerrear entre si.
E eles mesmos, irmãos, pereceram, e alguns que restaram fugiram e disseram: verdadeiramente Israel, o Senhor pelejou por nós. Louvado seja Deus. Fez isso, seu nome foi glorificado. Israel, irmãos, teve um momento de alegria, porque eles puderam ver que o Senhor pelejou por eles, que o Senhor derrotou seus inimigos, que o Senhor lhe deu grandes vitórias. Aleluia. Irmãos, o Senhor Deus, Ele é tremendo. O problema é que o homem não conhece o Senhor. A Bíblia diz que é o homem, quando conhecer as Escrituras, não o poder de Deus. Se o homem conhecesse as Escrituras sagradas, haveria nele temor ao nome de Deus, temor para agradar a Deus, temor para fazer a vontade do Senhor, temor para o homem ser um instrumento do Senhor. Aleluia. Quando o homem não entende, não conhece, então ele anda absolutamente desgovernado, andando segundo os seus pensamentos, por não conhecer quem é o Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deseja fazer do homem um instrumento para a glória do seu louvor. Deus quer fazer do homem um instrumento para ele usar neste planeta Terra como instrumento para pregar a sua palavra, como instrumento para expelir o demônio, como instrumento para curar as enfermidades. Deus quer fazer do seu povo instrumento para a glória do seu louvor. Necessita que o homem creia em Jesus, acredite nele, entregue sua vida às suas mãos, deixe de viver segundo o pecado e viva segundo Deus. Aleluia. Queridos irmãos, o povo de Israel nos dias de Gideão, ele sabia da história de que Deus fizesse grandes maravilhas acontecer com os seus antepassados, tirando do Egito, atravessando o Mar Vermelho, fazendo grandes maravilhas acontecer. Eram sinais que marcavam a história do povo de Deus. E o povo contava a seus filhos para que essa divulgação pudesse manter essa chama acesa de que existe um Deus. Aleluia. De que o seu Deus é vivo e vive eternamente. De que o seu Deus tem todo o poder. De que o seu Deus é santo. Aleluia. Este Deus que no passado trouxe à humanidade uma história, ele se revelou à humanidade que ele é um Deus vivo. Aleluia. É um Deus que você fala, ele lhe ouve, mas se você não falar também, somente pensar, ele lhe ouve também. Veja que Deus tremendo, são atributos que a ele pertencem. Um Deus onisciente, um Deus que conhece todas as coisas. A Bíblia fala dele como um Deus onipotente, que pode todas as coisas, tem todo o poder. E quem é semelhante ao Senhor? Não existe. Aleluia. Não existe outro Deus que venha ser
ser semelhante ao Senhor. Não existe. Somente Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Somente Ele pode fazer grandes coisas acontecer. Quando nós olhamos para a história de Jonas, o homem que Deus fala com ele, manda ele ir pregar em Nínive, e ele se acovarda. Eu até acredito que Deus é misericordioso, é poderoso, e acha por bem de ir para outro lugar. Ele pega um barco, um navio, melhor dizendo, rumo a Tarsis, deixando Nínive à parte. A sua missão era para Nínive, para falar do Senhor, para dizer em Nínive que Deus está virado e que daqui a 3 dias aquela cidade haveria de ser subvertida. Irmãos, ele pega o navio e vai para outro lugar. Deus faz vir sobre aquele navio uma tempestade de vento, que deixa os que navegavam naquele navio assombrados, e eles começam a clamar os seus deuses, irmãos, deuses que eles acreditavam, Deus que não era Deus, Deus que não era Deus do céu, Deus que não era um Deus que pode todas as coisas. E eles clamam seus deuses e nada acontece. Começa a desvaziar a carga do navio para ver se salvava suas vidas. Alguém lembra daquele passageiro que pegou e resolve procurá-lo. Irmão, ele está no fundo do navio, no porão do navio, dormindo. E aquele homem diz: acorda, dormente, nós estamos a perecer de dor. Aleluia. Ele pergunta a Jonas: qual é o Deus que tu serves? Jonas não nega. Ainda bem que ele teve, irmãos, a coragem de contar a verdade de tudo que estava acontecendo. Ele diz: eu sou servo do Deus que criou os céus, a terra e o mar. E tudo isso sobreveio porque eu lhe desobedeci. Mas se vocês pegarem e me lançar ao mar, tudo vai passar. Aleluia. Ele errou. E agora ele se coloca na posição de culpado da situação e confessa: se me lançar ao mar, tudo vai passar. Louvado seja. A Bíblia diz que aqueles homens lançaram sorte, irmãos, e para a sorte de Jonas, a sorte caiu sobre ele. Então era ele mesmo. Pegaram 1, 2, 3 e jogaram no mar. Irmãos, toda aquela tempestade passou. Aquele povo conseguiram navegar tranquilamente, mas Jonas, ele foi engolido pelo peixe. Deus preparou um grande peixe, tragou Jonas, e Jonas viajou durante 3 dias no ventre do peixe. Louvado seja o nome do Senhor. É impossível um animal conservar dentro do seu ventre uma presa se não for a mão do Senhor. Isso não acontece. Louvado seja o nome de Deus. Mas Deus queria mostrar para Jonas e para o mundo inteiro que Ele é Deus. Ele não permitiu, irmãos, que no ventre daquele grande peixe
Jonas viesse ser ingerido como alimento, mas ele foi conservado vivo no ventre daquele grande peixe. Jonas reconhece que errou, e ele começa a falar com Deus dizendo: Senhor, estou eu nas entranhas ou no mais profundo do abismo, e o Senhor pode ouvir o meu clamor. Tais palavras, irmãos, levou Deus a olhar para Jonas, a dar ordem ao peixe, e o peixe foi, na verdade, um transporte utilizado por Deus para levar Jonas lá para Nínive. Louvado seja o nome de Deus. Não, eu não queria levar outra pessoa, não sei o profeta Jonas. A missão era com o profeta Jonas. Ele desprezou o navio e o Senhor lhe levou ali peixe, um grande peixe. Mateus, o escritor de Mateus diz que foi uma baleia, o escritor de Lucas diz um grande peixe, e nós sabemos que o grande peixe é a baleia. Aleluia. Alguns estudiosos afirmam que foi um grande peixe que Deus criou para engolir Jonas e depois desapareceu. Essa história não tem fundamento. É bom. É um grande peixe chamado baleia, segundo